18 de novembro de 2024, estamos iniciando nova atividade da série de entrevistas virtuais com destacados pesquisadores da área de planejamento regional e urbano e demografia, área de conhecimento científico da coordenação e aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, a CAPES, no âmbito do projeto de pesquisa Diálogo sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes a Cíntia Neves Godoy, Sandro Luiz Bazanella e eu, Jairo Marquesan. Nós, professores, fazemos parte do grupo de pesquisa sobre ciência do desenvolvimento regional. O objetivo primeiro dessas entrevistas virtuais se apresenta como continuidade e desdobramento de entrevistas escritas que serão publicadas em revista da área do desenvolvimento regional e que visam constituir registro escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, para que estejam disponíveis ao público interessado nas questões, debates, pesquisas e conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências e parecem ser recentes, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito de desenvolvimento, sua trajetória ao longo da história até a atualidade, autores que perseguem sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações como conhecimento acadêmico, teórico e prático diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e local. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória e do desdobramento dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional e se estabelece no Brasil em facetas normativas teóricas, políticas e nas falas cotidianas na sociedade. Obviamente, aqui, neste primeiro momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas de estricto sensu de desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área de planejamento urbano e regional e demografia da CAPES, onde foram recebidos os cursos de desenvolvimento regional. Nossa intenção, enquanto grupo de pesquisa sobre ciência do desenvolvimento regional, é dialogar com pensadores da área, documentar ideias e perspectivas de análises vinculadas ao surgimento e afirmação do debate sobre a ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sua área do desenvolvimento regional e, assim, constituir uma memória dessa trajetória científica. Ainda nessa direção, faz parte desta iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Sob tais pressupostos, importa aqui conhecer a trajetória dos professores e pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacam como produtivos, os que receberam premiações e dentre outros. Com estes, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo em busca de avanços, no entendimento de nosso campo de estudos, pesquisas, debates e produção do conhecimento científico. Trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas, em que momento desperta o interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento, como se aproximam e adentram na área do desenvolvimento regional, como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história, como vem a atual ciência do desenvolvimento regional e sua produção, bem como quais autores, ideias, conceitos, noções apoiam seu pensamento, que embates teóricos consideram ser presentes hoje e serem de fundamental importância, quais as redes de relações locais, nacionais ou até internacionais enxerga ou estabelece através dos estudos para a ciência do desenvolvimento regional. Preteríamos, então, assim, do exercício, de apenas buscar dados e palavras dos pesquisadores da área
em determinados ou em documentos e contribuições apresentadas nos diversos canais de comunicação, sem excluí-los, porque importantes, e de buscar a participação de colegas em uma contribuição via apresentação de formulários e roteiros de perguntas, e buscamos avançar pelo campo dessa proposta de abertura de um canal de comunicação. Neste canal, compartilhamos esta tarde virtual com a professora e pesquisadora Marília Gabriela Silva Lobato, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amapá. Professora Marília Gabriela, seja bem-vinda. É uma satisfação e uma honra tê-la conosco neste diálogo. Permita-me aqui apresentar aspectos de sua trajetória acadêmica, da professora Marília. A professora Marília é professora da Universidade Federal do Amapá, doutora em Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, na Universidade Federal do Pará. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável, pesquisa instrumentos de política ambiental no contexto da Amazônia brasileira, no âmbito de comunidades de agricultores familiares, extrativistas e pescadores artesanais, e coordena o grupo de pesquisas Produção Familiar em Rede nas Amazônias, Soberania, Resistência e Luta. E atualmente desenvolve estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Tocantins, no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, sob a supervisão do professor Valdecir Rodrigues. A professora Marília é autora de capítulos de livros, artigos científicos, projetos de pesquisa e outros. Professora Marília Gabriela, há algo que desejaria acrescentar nos aspectos do seu currículo e que não foram contemplados suficientemente nesta minha apresentação? Tenha bondade. Muito obrigada, Jairo, Sandro, professores. Eu gostaria de acrescentar que sou filha da casa, fiz graduação na Universidade Federal do Amapá e o mestrado aqui também, no desenvolvimento regional. Então, agora, no momento, estou voltando como coordenadora do programa, e para mim é uma imensa satisfação poder contribuir com a área e com o desenvolvimento da nossa instituição. Maravilha. Muito obrigado, então, professora. A dinâmica desta entrevista, portanto, se constitui em 10 questões previamente formuladas, bem como de aspectos teóricos e conceituais relevantes que poderão ser complementados ao longo do diálogo. E participarão dessa entrevista eu, professor Jairo Marquesan, doutor em Geografia, e o professor Sandro Luiz Bazanella, doutor em Ciências Humanas. Estes pesquisadores fazem parte do grupo de pesquisa Ciência do Desenvolvimento Regional, juntamente com a professora Cíntia Neves Godoy, que hoje está impossibilitada de fazer parte desta conversa. A seguir, então, eu apresento a primeira questão à professora Marília. A professora poderia nos apresentar aspectos que consideram relevantes de sua trajetória acadêmica? Com certeza, meus amigos. A discussão sobre o nosso planejamento urbano e regional, se a gente não entrar no planejamento desde a graduação, da iniciação científica, dos projetos de pesquisa e projetos de extensão, fica muito insuficiente se a gente continuar apenas no abstracionismo. Então, desde a graduação, a gente vem trabalhando com aspectos vinculados a impactos socioambientais, por exemplo, em comunidades que foram atingidas por grandes empreendimentos como a ICOME. Então, foi muito importante para poder enxergar no mestrado em desenvolvimento regional uma possibilidade de ou facilitar ou compreender melhor as políticas públicas, ou como a universidade pode sair dessa teoria, e efetivamente ou implementar uma pesquisação ou modelos participativos para pensar o doutorado, que foi onde eu fiz no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, entender esses indicadores de avaliação que são importantes para que a gente possa estar junto nesses processos de gestão. Então, acredito que esse vínculo, que é uma das nossas possibilidades para melhorar, inclusive, essa inserção dos alunos na pós-graduação, esse diálogo desde a graduação, isso não pode faltar, isso foi muito importante para a gente poder entender
essas nossas fragilidades regionais, e eu estou aqui agora como coordenadora do programa. Muito bem, professor. Muito obrigado. E passo a palavra ao professor Sandro. Então, saudações, professora Marília, é uma satisfação tê-la conosco aqui nessa entrevista, no âmbito do grupo de pesquisa, Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento. E a pergunta que eu lhe dirijo se apresenta na seguinte forma: em que momento despertou na professora o interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento? Vou colocar até uma linha temporal, 2008, especificamente nesses projetos de extensão, para a gente poder entender para quem serve esse desenvolvimento. Então, essa pergunta que fica sempre clareando a nossa cabeça, a partir de vários teóricos, e isso já era bem comum em vários grupos de pesquisa, principalmente a partir dos grupos que a gente trabalhava dentro da sociologia do desenvolvimento. Então, naquele momento, despertou o interesse para a gente poder discutir essa categoria de uma forma mais ainda incipiente na graduação, mas no mestrado em desenvolvimento regional, esse interesse ele foi mais acentuado, principalmente por enxergar a necessidade da gente criar outros indicadores de desenvolvimento. Não só indicadores que a gente já sabe que existem, a gente precisa considerar os indicadores do IBGE, os indicadores dos grandes institutos, mas pensar em elementos que realmente valorizem as assimetrias regionais. Porque se a gente não sai da noção colonial de desenvolvimento, de que o crescimento econômico é por si só suficiente para sanar as problemáticas nacionais e locais, a gente vai continuar com a falácia de que o desenvolvimento, dentro dessa perspectiva teórica de políticas públicas, vai ser suficiente. Então, pensar esse desenvolvimento a partir da fala e da narrativa da sociedade, do modo de vida deles, foi realmente um divisor de águas para que a gente pudesse estar hoje nessa seara do PPG-10. Ok, professora Marília, agradecido pela sua excelente resposta. Devolvo a palavra ao professor Jairo. Obrigado. E a terceira questão, então, professora. Em que ano a professora ingressou na área do planejamento urbano, regional e demografia? E também, quais as características dessa área naquele momento? Pensando enquanto aluna, em 2012, no mestrado em desenvolvimento regional. Agora, como docente, efetivamente, apenas recentemente, em 2022. Mas, imaginando que a nossa entrada na universidade, enquanto pesquisadora no mestrado, ela é importante, as nossas principais perspectivas naquele momento, elas eram focadas principalmente no desenvolvimento a partir de alguns aspectos decoloniais, por exemplo, pensar a ecologia política para que a gente pudesse entender como que os principais agricultores do Alto Rio Araguari estavam enfrentando os problemas derivados da implantação das usinas hidrelétricas. Então, essa pegada de valorização do local, ele foi realmente bem preponderante desde aquele momento. Eu consideraria 2012 uma abordagem temporal bem significativa. Ok, professora Marília. Então, a questão se apresenta da seguinte forma. Antes da constituição da área Planejamento Urbano, Regional e Demografia, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional? Especificamente nas áreas aqui do programa, a sua pergunta. Correto, Sandro? Sim, pode ser no âmbito do programa ou em âmbito ampliado também, se a professora quiser dissertar sobre. Certo. Em relação ao planejamento urbano relacionado ao programa, às temáticas vinculadas ao nosso programa de pós-graduação focado anterior à entrada do programa no planejamento urbano, eram simplesmente na área de sociologia, na área de geografia, em áreas mais disciplinares. Eu considero a área de planejamento urbano muito interdisciplinar por conta da necessidade de a gente enxergar várias facetas para entender as assimetrias regionais. Então, independentemente de como a gente via isso no programa, internacionalmente a gente vê
essas disciplinaridades para compreender esses processos de desenvolvimento. Ok, professora. Ok, agradecido pela sua resposta e devolvo a palavra ao professor Jairo. Sequência, a pergunta número 5, professora. Em sua perspectiva analítica, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento pesquisadas, analisadas e debatidas ao longo do século, até fins, né, da década de 80, em relação às pesquisas e debates do desenvolvimento regional pós-anos 90 do século XX? Até esse período anterior a 1980, a gente tem uma visão muito neoclássica daquilo que se entende por desenvolvimento. Então, essa visão compreendia a necessidade da gente enxergar o desenvolvimento a partir desses indicadores econômicos, crescimento econômico, crescimento do PIB, o que sabe-se hoje que esses indicadores são insuficientes para poder compreender essas dificuldades, não só econômicas, sociais, não a realidade, o modo de vida das nossas sociedades e valorização daquilo que a gente entende por bem viver. Então, essas noções fragmentadas do sentido de desenvolvimento fragilizaram, inclusive, muitas pesquisas. Então, noções que a gente chama positivistas hoje em dia. A partir desse momento, enxergando a necessidade de entender que a universidade ela não está dissociada da realidade social, é preciso enxergar outras formas de pensar a sociedade, pensar a economia, pensar outras maneiras de enxergar essas relevâncias. E, na verdade, já existiam vários autores, por exemplo, o próprio Polanyi, que vai discutir que o mercado capitalista ele não é a única forma de mercado, não é a única forma de economia, e isso desde 1940. A questão é que esses grandes pensadores, na sua época, não eram valorizados por conta dessa imposição e desse modelo expropriante que estava muito grande, muito ferrado em todas as universidades. O que acontece? A partir de 1970, como vários movimentos sociais, articulação com várias universidades, com várias ONGs, essa noção desenvolvimentista e noção neoclássica de economia, ela vai saindo um pouco dessa noção cristalizada do que é planejamento, do que é desenvolvimento, para que a gente possa enxergar o desenvolvimento a partir de outras facetas. Por exemplo, aí a gente vai enxergar o desenvolvimento a partir do que o Wolfgang Sachs vai discutir, a partir do que o próprio Arthur Escobar vai discutir, que essa invenção do subdesenvolvimento para poder atender os grandes países mais industrializados, não mais desenvolvidos. Nós nunca fomos subdesenvolvidos, foi mais uma categoria inventada dentro dessa noção hierarquizadora, dessa noção extremamente capitalista e expropriante. Então, eu colocaria esses dois vieses bem marcados, mas sempre lembrando que sempre existiram outros pensadores que, hoje em dia, a gente consegue utilizá-los sem vir um grupo de professores dizer não use Polanyi, porque não é suficiente para a economia, para discutir economia. Não, hoje nós utilizamos os nossos grandes pensadores críticos, né, dentro de uma teoria crítica, inclusive para o nosso planejamento. Muito bem, professor Marília. Muito obrigado pela resposta. Passo a palavra ao professor Sandro. Professora Marília, como a professora caracterizaria a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade? Na atualidade, eu caracterizaria como uma possibilidade grande de enxergar o mundo a partir desse viés da teoria crítica. Principalmente pensando que a ciência de desenvolvimento regional, ela é, sim, multidisciplinar. Aí eu vou utilizar os termos da Olga Pombo, porque é importante a gente enxergar toda vez, qualquer um de nós, né, que tem a formação básica em geografia, sociologia, agronomia, e assim segue dentro da área do planejamento, a gente não segue uma única área de pensamento clássico. A gente vai estar sempre preocupado com a noção de enxergar essas características regionais a partir das múltiplas formas. Então, se não é suficiente enxergar o IDH para poder entender o desenvolvimento, a gente vai criar
e conversar a partir de grupos de pesquisa outras maneiras. Então, sim, eu acredito que essa pegada multidisciplinar, que vai poder enxergar as assimetrias regionais dentro daquilo que realmente vai valorizar o local, valorizar a economia do bem viver, é a alternativa que eu estou conseguindo enxergar na ciência de desenvolvimento regional. Ok, professora. É um posicionamento extremamente válido e que contribui significativamente com a questão de uma ciência do desenvolvimento regional, né? Agradecido pela sua resposta. Passo a palavra ao professor Jairo. Muito bem. Continuidade, então, à questão número 7, professora Marília. Em sua perspectiva, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Agora sim, é refutar essa noção ainda conservadora e desenvolvimentista que a gente vê em muitas políticas públicas. A gente não pode falar de desenvolvimento regional sem falar de gestão pública, sem falar de governança. É muito complicado a gente discutir só na academia a possibilidade de indicadores abstratos, sem chegar no governo municipal, sem enxergar no governo estadual, no governo federal, que essas políticas públicas tenham realmente efetividade. A ausência desse diálogo, dessa consolidação, é um dos fatores que tem um desafio gigantesco. E aí nós, da academia, somos um dos instrumentos para que esse desafio seja superado, principalmente a partir das cooperações técnico-científicas, que é necessário que a gente possa realmente efetivar. Caso contrário, a gente não vai estar falando de planejamento regional, desenvolvimento social, a gente vai continuar na abstração. Então, sem essa consolidação base, sociedade, governo, todos os governos, e principalmente as nossas instituições técnicas científicas, vai ficar cada vez mais difícil a gente avançar. Muito bem, obrigado, professora Marília. Professor Sandro? Muito bem. A questão é a seguinte: quais autores ou pensadores são suporte teórico nas suas diversas áreas para a sua construção do pensamento na área do desenvolvimento regional? Um dos primeiros é o Wolfgang Sachs, que eu acho que todos nós conhecemos bastante, principalmente por conta dessa possibilidade de enxergar que a categoria como ela é utilizada em determinadas correntes, ela é insuficiente. Então, você precisa enxergar a partir de outras tantas formas de aprendizado. Eu não diria que o Arthur Escobar, é claro que o Arthur Escobar, do CEL, eles não estão na área de desenvolvimento no sentido do planejamento regional, mas eles vão discutir a categoria de desenvolvimento a partir da noção da decolonialidade. Então, são importantes, dentro dessa seara da multidisciplinaridade, a gente poder alcançar essa vertente. Além desses, eu tenho alguns clássicos também. É claro que a Berta Beck, a gente precisa sempre citá-la dentro dessa perspectiva, principalmente a Amazônia, porque a gente vai avançando de uma maneira bem intensa. E eu gostaria de pontuar os nossos autores da Amazônia Amapaense. Professor Tostes, professor Filocrião, professor Jadson Porto, que foram precursores e continuam sendo nomes, pesquisadores de peso para que a gente possa realmente discutir o planejamento regional, no peso em que sentido? Não só abstrato, que vão discutir a realidade social como ela é e, principalmente, sempre pensar em processos de reivindicação. E processos principalmente de outros indicadores e como é que a gente vai fazer para melhorar essa nossa conjuntura. Então, acredito que esses pensadores, não só o histórico, mas os contemporâneos, a gente sempre precisa estar em articulação para que a gente não fuja da nossa realidade social. Agradecido, professora Marília, devolvo a palavra ao professor Jairo. Muito bem. A questão número 9, então. Se a professora percebe a existência de embates teóricos, e, vamos dizer assim, dentro das perspectivas teóricas, né, na área do desenvolvimento regional, e em quais temas, se é que existem esses embates teóricos? Principalmente em relação à demografia, o planejamento regional ele é bem marcado, né?
Mas esses debates é importante a gente começar a discutir dentro dos nossos grupos de pesquisa. Caso contrário, a gente vai sair do debate, vai ficar uma crise científica muito grande. Porque, se a gente parar para pensar, a gente precisa de marcadores de demografia para a gente poder discutir junto a esses planejadores econômicos quais são o que eles chamam, por exemplo, de marcadores para avançar na nossa economia local. Então, se a gente não traz esses elementos demográficos, fica insuficiente. Então, a gente precisa sair desse embate, desse debate, para entender como é que a gente vai fugir desses pequenos, vou chamar assim, dessas pequenas relações de poder, para poder realmente pensar nessas políticas públicas. E sem um planejamento, sem sentar com a sociedade, com os gestores públicos, como é que a gente vai criar os nossos planos? Todo o Brasil, não só universidades, não só as comunidades, todos nós já estamos cansados de ver uma imposição de um plano municipal, estadual e federal sem o diálogo com a comunidade. Então, o planejamento ele é sempre importante para que a gente possa entender esses elementos, só que existem passos a seguir. Então, na verdade, não seria, na minha visão, um debate propriamente dito para que haja uma rusga no campo do planejamento urbano, mas é necessário que a gente possa compreender essas facetas, né, essa diversidade, para que juntos a gente possa construir realmente esses indicadores, vou chamar indicadores de bem viver, relacionados ao nosso desenvolvimento social, econômico e ambiental. Bem, obrigado, professora. Professor Sandro, tenha bondade. Professora, a 10ª questão da nossa entrevista se apresenta na seguinte perspectiva. A professora considera uma rede internacional de debate na área do desenvolvimento regional? Quais autores e países estão envolvidos nessa dinâmica? Nós temos várias redes, né? Só que, infelizmente, a gente tem uma rede fragmentada. Tem a Amazônia Amapaense, tem a área de desenvolvimento do Sul, Sudeste. Essa fragmentação é uma das questões mais complicadas para a nossa área de planejamento urbano. Então, a gente precisa realmente pensar esse planejamento a partir dessa área mais consolidada. Nós temos, atualmente, professores de renome internacional, como o próprio François, que está voltando agora para poder discutir, François Laurent, para poder discutir aqui com o pesquisador visitante no PPG10, essas perspectivas vinculadas às simetrias regionais. Então, se a gente consegue fazer essa articulação, sem estar o tempo todo pensando em questões menores e articulando dentro dessa pegada mais interligada, mais sistêmica, isso vai ser, sim, um divisor de água. A articulação que vocês estão propondo, o Grupo de Ciência e Desenvolvimento Regional, ela é, sim, uma das estratégias importantes para que a gente possa pensar esse desenvolvimento internacional para a nossa área. Porque, caso contrário, a gente vai continuar nessa mesma seara de querer pensar apenas ou o município ou o estado dissociado dos outros problemas nacionais e internacionais. Ok, professora Marília, agradecido pela sua resposta e devolvo a palavra ao professor Jairo. Professora, esgotadas as questões, né, que nós tínhamos previamente elaboradas aqui, mas fica aqui um espaço agora em aberto, se a professora quiser também fazer uma manifestação, né, em relação ao projeto, algo que de repente não ficou contemplado suficientemente, que a professora gostaria de abordar, fique à vontade, né, para a sua manifestação. Muito obrigada. Eu gostaria muito de sempre pensar na área de planejamento, da demografia, associada com a narrativa das comunidades, professores. Caso contrário, eu sei que eu sou amazônida, né, não me apresentei formalmente, porque a gente só apresenta o currículo Lattes, mas eu nasci na Amazônia, nasci na Ilha do Marajó, nasci em Breves, então conheço muito a realidade e as fragilidades socioambientais. Mas hoje, na condição de docente, às vezes a gente fica muito afastado das comunidades tradicionais, que são milhares, a gente chama de minorias, aí eu queria sempre corrigir, não são minorias, são as maiorias. Então, trazer essa narrativa para o debate do desenvolvimento, uma discussão online,
ou uma discussão em grupos presenciais. Isso é muito importante, que aí a gente vai trazer esses pensadores da vida, essa empiria rica, para que a gente possa discutir a ciência do desenvolvimento regional dentro da narrativa do sujeito. Então, isso é muito importante, que, na verdade, é o que a gente está trazendo. Muitos dos meus alunos, por exemplo, eles ficam na inquietação de querer contribuir e sem saber como iniciar. O aluno, por exemplo, de iniciação científica ou o aluno que está iniciando no mestrado. Eu sempre devolvo. Quais são as suas principais inquietações no estado do Amapá, ou na Amazônia brasileira, ou na Pan-Amazônia? O que você, enquanto sujeito, está observando? Aí tem uma série de questões. Tem as áreas úmidas, com as questões relacionadas à urbanização, tem a questão de segurança pública, políticas públicas mais diversas para a agricultura familiar, para a produção familiar, e são muitas questões vinculadas ao processo de urbanização, ou melhor, a desurbanização, ou não planejamento na ocupação de áreas úmidas. Então, tem várias perspectivas. Enxergar isso a partir da fala do sujeito é mais importante iniciar para que a gente possa pegar essas informações e articular com aquilo que a gente chama de políticas públicas. Caso contrário, de novo, a gente vai permanecer na abstração, isso já não é planejamento, isso já não é desenvolvimento regional. Então, professora Marília, primeiro foi uma satisfação conhecê-la, mesmo que virtualmente, né? Mas eu considero isso uma oportunidade, né, da gente reconhecermos, né, como professores da área, como pesquisadores da área, considero um espaço para que os pesquisadores da área possam se manifestar, colocar os seus posicionamentos, como a professora muito bem colocou, não apenas seus posicionamentos, mas os seus conhecimentos, suas interpretações, suas análises e, consequentemente, também suas contribuições com a área, né? Então, de minha parte, muito agradecido, né? E também, mais uma vez, dizer uma enorme satisfação em conhecê-la, né? Mesmo que virtualmente, quizá nos encontros, nos eventos da área, a gente possa se encontrar, né? E conversar de modo presencial. Professora, de minha parte, muito obrigado mais uma vez, e eu passo a palavra para o professor Sandro, para as suas considerações também desta tarde, desta conversa. Professor, tenha bondade. Tudo bem, professor Jairo, professora Marília, dizer que foi uma satisfação enorme conhecer virtualmente a professora Marília, lá do programa da Federal do Amapá, e, sobretudo, agradecer a sua generosidade em dispor do seu tempo para contribuir com esse projeto de pesquisa em torno dos diálogos sobre ciência do desenvolvimento. Tá? Generosidade em dispor do seu tempo e também de colocar em jogo ideias e argumentos que possam e que contribuem com esse debate de forma significativa. Eu ressalto aqui alguns argumentos que a professora apresentou e que me parecem extremamente acertados e que têm um potencial de contribuição para o debate da ciência do desenvolvimento regional de forma significativa. Né? Concordo plenamente quando a professora indica digamos, uma ideologia oficial do desenvolvimento que foi imposta, né, por países centrais, num determinado momento, a países que passam, a partir de então, a serem rotulados como subdesenvolvidos. Né? Há uma imposição, há uma manifestação de fundo imperialista nisso. Né? E, de todo modo, durante décadas, essas coisas foram sendo não apenas impostas, mas também assumidas por aquele que foi rotulado por subdesenvolvido, produzindo toda uma literatura, um conjunto de conhecimentos que acabaram reproduzindo essas estratégias. Penso que reconhecer essa condição é algo fundamental. Né? É algo não apenas fundamental, mas estratégico, para que nós possamos, de fato, tomarmos a nós mesmos como objetos, para que possamos caminhar no sentido de uma autonomia, né? Enquanto povos, enquanto cultura em específico.
muito importante essa sua observação, né? Também me chamou muito a atenção esse seu argumento, né, com o qual eu concordo plenamente. Nós pesquisamos desenvolvimento, discutimos desenvolvimento, mas também de forma fragmentada, né? Pela própria condição, sei lá, condição geográfica, e a própria conformação antropológica, histórica do país, me parece que faz com que o Sudeste tenha uma agenda de pesquisa, o Nordeste tem outra agenda, o Sul tem uma outra ainda, o Centro-Oeste, e o Norte, né, uma outra agenda, e é claro que tem, em função das suas especificidades e singularidades. Mas na medida em que nós não dialogamos, né, nas nossas diferenças, nas nossas singularidades, e respeitando tais diferenças e singularidades, né, afinal, formamos um país, formamos uma totalidade nacional, digamos assim, uma comunidade nacional, e isso precisa ser pensado também, né, de forma conjunta, preservando, repito, aquilo que a professora muito bem argumenta, as diferenças e as singularidades de cada região. É preciso caminhar nessa direção. Tá? E um terceiro argumento brilhante, tá? Acho que a professora foi brilhante aqui, quando a professora chama a atenção para os autores do Amazonas Amapaense, né, se essa é a terminologia adequada. Fantástico, fantástico, porque é preciso que a gente aprenda a valorizar, a reconhecer o esforço daqueles que nos antecederam, tá, de pessoas que se dedicaram a compreender profundamente as singularidades locais, regionais e nacionais, tá, de nos darmos conta de que nós temos um pensamento social, um pensamento político, nas mais diversas áreas, de uma riqueza sine qua non, e que ela precisa ser valorizada, né? É preciso que a gente não vire as costas para os nossos autores, que tenhamos esses autores conosco, porque, de todo modo, são eles que compreendem as nossas especificidades e as nossas singularidades. Isso não significa negar autores clássicos, né, ou de outros continentes, mas significa, acima de tudo, novamente nos tomarmos a nós mesmos como objetos. E acho que isso a professora Marília foi também, entre tantas outras questões, foi brilhante quando nos convida a olharmos para os nossos autores. Então, professora Marília, foi um aprendizado muito grande ter participado dessa entrevista com a professora, uma satisfação enorme em conhecê-la virtualmente, e como diz o professor Jairo, quem sabe nos próximos eventos possamos nos encontrar pessoalmente e intensificar ainda mais o diálogo. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Também, pela participação, pelo momento de troca, processo de aprendizagem. Estou esperançosa que a gente possa realmente continuar no compartilhamento com esses amplos conhecimentos em vários outros eventos e vários outros momentos. Ok. Bem, professora. Muito obrigada. Então, dito isso, nós encerramos a nossa atividade da tarde e desejamos uma excelente tarde e o melhor para a professora, tá? E qualquer situação, estamos à disposição. E assim que o vídeo estiver editado, a gente posta lá no nosso canal, mas a gente vai conversando, né, professora? Tá bem? Permaneça à disposição. Muito obrigada, professores. Obrigada mesmo. Igualmente. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau.